provavelmente nós também estivemos por lá, né, em uma de nossas reencarnações. Então, só que eram pessoas muito hipócritas. Jesus, em várias situações, ele fala hipócritas, né? Por quê? Porque a questão do adultério, ninguém comete adultério sozinho. Como diz Haroldo Dutra, aonde estava o adúltero? Por que só trouxeram a mulher que supostamente estava cometendo adultério? Justamente por ser uma sociedade machista, né? E nós vemos isso nas próprias escrituras, escrituras sagradas, que ela tem a tendência machista, porque era uma sociedade ainda voltada à questão do homem. E essas leis, todas elas, mesmo que o homem tivesse que responder perante os outros nas questões relacionadas à mulher, mas sempre era mais brando para o homem. Então, começa por aí por aqueles que eram os condutores da moral do povo hebreu da época, e eles não estavam exercendo a moralidade corretamente, não estavam passando essa moralidade corretamente no momento em que levaram somente a mulher para ser, entre aspas, julgada por Jesus. Como falei antes, logicamente era uma pegadinha, porque se Jesus fosse contra a lei mosaica, eles teriam como levar ele para ser julgado. Mas Jesus, conhecendo as suas intenções e demonstrando o seu nível moral, e que ele demonstra no Evangelho que ele nos trouxe, ele simplesmente fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí todos se retiraram, porque todos tinham pecados. O próprio fato de levar a mulher adúltera e não levar o homem adúltero já era um pecado. Pecado, um erro, vamos dizer assim, contra as leis divinas. E contra as leis mosaicas também, né? Porque eles também não cumpriam a ferro e fogo essas leis. E ficou somente quem? Ficou o educador e a educanda. Porque Jesus, ele aproveita a situação para transmitir um ensinamento. Aquele mais lógico, que ele não condena os atos dela, mas que ele não foi leniente, ele não foi compassivo com o ato que ela cometera, como não fora os homens que a queriam apedrejar. E Haroldo também nos fala que João era um poeta na hora de escrever. A gente pode ver o Evangelho de João, ele é diferente dos outros evangelhos, porque ele poderia ter colocado assim, porque era a história da visão de João, porque ele poderia ter colocado que Jesus disse: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Mas não, Jesus fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nós vamos entender mais adiante a importância dessa frase. Mas João coloca ainda que começaram a sair todos, começando pelos mais velhos. Ele poderia ter dito: todos foram embora. Mas o que quer dizer isso? Que não é a questão da idade, a idade corporal, que nos faz mais sábios, que nos faz mais moralizados. E a gente vê na nossa sociedade atual a mesma coisa. Não é a idade corporal que realmente nos faz a nossa bagagem moral. É realmente os nossos atos. Mas nessa questão também nós precisamos entender que nós atraímos as nossas aflições. Porque a mulher que cometer o suposto adultério, ela, sendo pega no ato, que era contra as leis, ela estava atraindo para si todo o sofrimento, ela estava atraindo todas as aflições por que ela passaria.
E só o processo educativo moral nos livra dessas aflições. Por que nós sofremos hoje? Porque ainda estamos nesse processo educativo. Por que estamos sofrendo diversas situações em nossas vidas? Porque nós atraímos isso nas nossas diversas reencarnações. E, consequentemente, estamos resgatando os problemas que geramos para nós. Um outro detalhe, e que Jesus fala, vai e não peques mais, essa palavra vai, ela é muito significativa. Porque imaginem, se coloquem no lugar da adúltera naquele momento, recebendo o carinho e o amparo de Jesus. Imagine aquela energia dúlcida, amorosa e firme, equilibrada, envolvendo a pessoa naquele momento. Esse vai, no momento em que ele diz vai, ele não está simplesmente dizendo, vai. Não, ele está dizendo nas entrelinhas de suas palavras, vais, que eu estou a teu lado. Fique tranquila, eu estou te amparando. Deus está te amparando. Tenha confiança no nosso Pai. Você jamais será abandonada. E complementa, e não peques mais. Porque nós temos que responder pelos pecados, que nós cometemos em nossas vidas. Como eu já adiantei um pouco, e a nossa sociedade atual? O que ela tem a ver com esse tema? Ela demonstra que esse texto, independente de ser adultério, mas num sentido global das nossas imperfeições e de nossos atos errôneos que nós cometemos, o texto é mais atual do que nunca. Porque, de certa maneira, nós temos sido adúlteros em relação às leis divinas. Não, será verdade? Porque nós estamos passando pelos problemas que nós estamos passando, pelos sofrimentos, pelas provações, pelas expiações. Não é porque fomos bonzinhos, porque somos espíritos de luz. Pelo contrário, se nós estamos nessa vida, passando pelas dificuldades, passando pelas circunstâncias diversas, é porque nós precisamos resgatar, porque nós precisamos aprender. Nós também somos educandos. E o Cristo continua trabalhando como educador através do seu Evangelho. Então, vejam, se nós parar, não é para a gente ficar triste, não, mas de acordar para a realidade. Nós também temos que pensar em seguir a nossa vida sem cometer os erros que cometemos. Mas eu não sabia disso. Gente, o Evangelho de Jesus está aí há 2000 anos. Nós somos espíritos imortais. Nós temos muito mais, espiritualmente falando, de 2000 anos. E como eu falei também no início, provavelmente estivemos naquela época. Se não tivemos contato direto com os apóstolos, mas nós tivemos contato com o Evangelho de Jesus. Mas é que somos ainda muitos rebeldes, nós somos ainda muito renitentes a aceitar as verdades e as realidades que Jesus traz para nós. Nós somos que nem aquele rapaz que chegou para Jesus e falou que queria seguir ele. E Jesus fala, então vai, desfaça-se de tudo que você tem e venha. Daí ele lembrou que um tio dele tinha morrido, o
pelo menos mentiu na hora, não sei, e falou: eu preciso ir lá enterrar o meu tio. E Jesus fala a ele: deixa aos mortos que enterrem seus mortos. Mortos no sentido de não estarem ligados nas questões espirituais. O rapaz seguiu Jesus? Não. Por quê? Porque ele queria as coisas boas do Evangelho, mas ele não queria se desfazer das questões materiais que ele gostava. E nós somos assim. Em nossa vida, nós temos essa questão de nos agarrar nas questões espirituais, mas nós não queremos deixar as questões materiais de lado. E por isso que nós sofremos tanto. Por isso que nós temos tanta dificuldade em seguir, entender, compreender o Evangelho de Jesus. Se nós, 2000 anos depois, com a capacidade intelectiva que hoje temos, pela cultura que desenvolvemos, as capacidades de raciocínio que nós temos hoje, nós temos condições de compreender o Evangelho de Jesus. Ah, mas para mim é tão difícil. Aí vem a doutrina espírita, que traz realmente uma lupa para que possamos enxergar os detalhes desse Evangelho e torná-lo ainda mais compreensível. E mesmo assim, muitos fogem, começam a estudar, dali a pouco já largam, porque tem o último capítulo da novela, tem a final do campeonato, eu arranjei um joguinho de futebol, um churrasco depois. Nós temos coisas materiais mais importantes do que cuidar do nosso ser, cuidar do nosso eu, cuidar da nossa felicidade. E para demonstrar a profundidade desse texto, vamos ver, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, no item bem-aventurados que são misericordiosos. O item 9, o argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, olha o que eu falei. Tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Isso está em Mateus capítulo 7. Isso é muito comum na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Nós criticamos, condenamos pessoas pelos atos que tem na nossa sociedade. Mas e como que andam os nossos atos? A diferença da trave e do argueiro: a trave é algo grande, o argueiro é um arbustinho, um pedacinho de arbusto pequeno. Então Jesus está dizendo: olha, você é hipócrita, porque você faz coisas muito piores e está julgando o outro. Isso é a hipocrisia. A hipocrisia é justamente condenar as atitudes das pessoas à nossa volta, sendo que nós, na nossa condição moral, ainda ela é bastante crítica. Então, esse era o posicionamento daqueles homens que queriam apedrejar. E nós continuamos com as mesmas atitudes. No item 16, o espírito José, um espírito protetor, ele publicou essa mensagem sobre a indulgência em Bordeaux, na França, em 1863. Aqui eu sintetizei, mas quem quiser ler, veja o capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, uma passagem linda. E essa da indulgência é maravilhosa. Ele fala assim: espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos,
senão dela unicamente, e se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, plausível, séria. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e a mais das vezes velados. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Os homens naquela época demonstraram indulgência? Nenhuma, né? Nós temos demonstrado indulgência com os nossos irmãos, principalmente quando postam alguma coisa na rede social que seja de caráter ideológico de direita, de esquerda, que seja uma opinião sobre alguma coisa. O que acontece nas redes sociais? Vem aquela avalanche de impropérios, de palavrões, execrando aquela pessoa. Nós não temos as famosas fake news, que por mais que depois sejam desmentidos, é difícil de fazer com que a pessoa possa retomar a sua vida da maneira como ela era, porque ela sempre será julgada pelaquela falsidade que foi colocada, porque nós temos um apego ao mal, nós temos o apego a querer ver a outra pessoa. Quando a gente vê alguém que está subindo na vida, como se diz, o que nós fazemos? Nós oramos para que ele continue, né, subindo não, nós começamos a puxar a corda para baixo, tentamos derrubá-lo a todo custo. Não estamos aqui nem dizendo, mas é verdade ou não é, mas é o que normalmente acontece, porque nós não conseguimos ver que os outros estão melhorando na sua vida, seja qual for o sentido, que nós tentamos derrubá-los, porque nós acabamos sendo cômodos nas nossas atitudes. Mas doutrina espírita precisa estudar? Precisa. Porque para a gente compreender cada vez mais os ensinamentos do Cristo, e que isso vai trazer para nós, no final das contas, um caminho muito mais fraterno e de felicidade. Então, vejam como a mensagem de Jesus é atual, né? É importante a gente falar sobre a questão reencarnatória, a questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes, quer dizer, todas as modificações que acontecem, todas as dificuldades que acontecem na vida, da existência corporal. Nisso é que está a expiação. São as mudanças, né, que acontecem na nossa vida conforme a nossa programação reencarnatória e conforme os nossos atos durante a encarnação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Por que eu coloquei essa questão do objetivo da encarnação? Porque Jesus, naquela época, ele sabia muito bem com quem ele estava lidando, mas ele sabia também que eles passariam por aquela fase, alguns mais rápidos, outros mais devagar. Por quê? Porque ele sabia como que é, porque é ele que coordena o nosso orbe terrestre.
É Ele que coordena desde a formação do nosso mundo. Lembrem que Jesus falava: eu era antes que o mundo fosse. Quer dizer, o mundo tem em torno, pela ciência, tem um consenso de mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Jesus já era o quê? Um espírito de luz. Já era um espírito crístico, um entre tantos que existem. Imagine a evolução desse ser. Então ele sabia tudo que iria acontecer, aquele caminho geral. Para onde que nós íamos? Nós íamos nos atolar mais na lama, ou nós íamos conseguir ir por um caminho mais limpo? Isso ele não podia prever, mas ele sabia de uma maneira geral tudo que se passaria na sociedade. E a grande questão é justamente de nós chegarmos a essa perfeição. Uma perfeição igual de Jesus? Sim. Jesus também passou pelo que nós passamos em outros mundos. Mas ele chegou a esse nível e nós também podemos chegar. Vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E para que isso? Porque Deus, nosso Pai, Pai de Jesus, quer que nós sejamos felizes pelo nosso próprio esforço. E ainda mais, por que eu coloquei essas duas últimas linhas? Suportar a parte que ele toca na obra da criação. Deus conta conosco na sua obra de criação. Conta nesse mundo, conta lá na frente, quando estivermos como espíritos evoluídos, espíritos já missionários. Deus conta conosco em todos os momentos. E uma coisa é certa: jamais nos abandonaria. Jesus nos fala que nenhuma de suas ovelhas se perderia, que por ele deixaria 99 ovelhas no abrigo e sairia atrás daquela uma que se perdeu. E assim ele tem feito durante milênios de anos que ele está conosco. Basta ver o amparo que Jesus deu a Judas. Jesus foi às profundezas, onde Jesus sofria, onde Judas sofria por ter se suicidado. Foi lá e amparou o amigo infeliz, para que ele se tranquilizasse, porque ele teria novas oportunidades de se recuperar. E hoje é um espírito de uma envergadura moral enorme. Muito bem. É importante também destacar uma outra questão. Na questão 645, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não lhe se torna um arrastamento quase irresistível. Arrastamento, sim, irresistível, não. Sinteticamente, a resposta que os espíritos deram. Então, não existe essa questão, porque o meio social que eu nasci me fez ser o que eu sou. Ele pode ter ajudado, mas você podia ter saído disso. Ninguém é colocado numa situação que não possa vencer no seu projeto reencarnatório. Ninguém tem a sua programação reencarnatória para ser um bandido, para ser uma pessoa voltada ao mal. Pelo contrário, todas as programações reencarnatórias que nós recebemos são questões que vão fazer com que nós andemos para frente, jamais estacionar ou voltar para trás. Então, as estacionadas, os recuos que nós damos,
Não no nosso processo evolutivo, porque o espírito não retrograda. O que ele adquiriu e isso ele não perde. Mas na nossa encarnação, nós programamos trilhar um caminho do bem. Trilhamos um caminho do mal, são pelas nossas decisões, pelo nosso livre-arbítrio. Nós podemos resistir, mas tudo depende de nós. Rossano Kinger, né? Ele nos fala que resistir ao mal requer um conjunto individual de valores morais. E como que nós formamos esse conjunto individual de valores morais? Nós formamos esse conjunto através do Evangelho do Cristo. Analisemos o Evangelho do Cristo. Ele é baseado no quê? Na lei de amor. E esse amor, ele engloba todos os valores morais que nós possamos adquirir. Mas é preciso que a gente trabalhe, que a gente execute esses valores. E como que nós trabalhamos isso? Conhecendo o Evangelho. Por isso que Jesus falava que ele era o caminho, a verdade e a vida. Por que o caminho? Ele era o caminho porque, não ele, Jesus, mas a mensagem que ele trazia, que era o Evangelho, que nada mais é do que a lei de Deus, nosso Pai de suprema bondade, amor e justiça. E se nós seguirmos essa lei divina de amor, nós vamos adquirir uma bagagem moral tão grande que nada vai atrapalhar o nosso caminho, nada vai fazer com que não sejamos felizes. Essa é a grande questão. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Por quê? Porque o caminho é fácil, mas nós somos difíceis. Muitas vezes as pessoas têm um pouco de medo de estudar a doutrina espírita. Por quê? Porque uma das primeiras coisas que aprendemos na doutrina espírita, que o problema não está nos outros, o problema não está no Evangelho, o problema está em nós. Porque nós somos um poço de virtudes. Como? Parece estranho falar isso, né? De tantas coisas que a gente vê e faz. Mas nós somos. Jesus não falou, brilhe a vossa luz? Por que ele falou isso? Porque a luz está dentro de nós. E o que é que brilha? Brilha é quando as virtudes são colocadas em ação. Essas virtudes nos trazem a nossa melhoria moral. E a nossa melhoria moral faz com que a nossa energia brilhe. Mas por que ela não brilha? Porque ela está coberta de impurezas materiais, de impurezas que nós colocamos durante os nossos processos reencarnatórios, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. E não é para a gente ficar com medo de usar o livre-arbítrio. Nós só temos que dar balizadores ideais para ele. Nós precisamos realmente colocar balizadores para que nós possamos tomar as decisões corretas. Quem que é o guia e modelo da humanidade, conforme os Espíritos nos relatam? Jesus. A figura de Jesus como um líder, sim, mas o importante nele é a mensagem que ele nos trouxe do seu Evangelho. É essa mensagem que nós estamos aí, na realidade há mais de 2000 anos, nós vamos contar de Jesus para cá, que nós estamos fugindo dessa realidade.
por isso nós temos sido muito infelizes, médio, pouco infelizes. Depende das nossas atitudes. Então, é chegada a hora, em todos os aspectos, nessa fase de transição que nós estamos agora. Um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, o bem vai ser predominante, o mal vai existir? Vai, mas de uma maneira mais leve. Não vai ser essa violência, esse mal que a gente vê na sociedade hoje em dia. É um momento realmente de transformação. E o que se sucede hoje no mundo inteiro, a sociedade terráquea, é justamente essa transformação, que já estava previsto, né, por profetas, por médiuns, que previam, e o próprio João, no seu Apocalipse, ele nos trouxe essa mensagem, de uma maneira velada, de uma maneira que parece ser muito difícil, mas que a gente consegue entender, pelo menos não nos detalhes, mas na maneira macro de entendimento nós conseguimos entender. E ele fala desse novo mundo. Mas para nós nos candidatarmos a ser um dos habitantes desse novo mundo, o que nós precisamos? Esse conjunto individual de valores morais. E só vamos adquirir no momento em que nós praticarmos os ensinamentos do Evangelho na nossa vida. Colocarmos esses ensinamentos para dentro de nós. Pode ser o melhor caminho o estudo pela doutrina espírita, mas em qualquer religião que tenhamos a vontade de aprender, que tenhamos a vontade de ajudar os nossos irmãos com mais dificuldades materiais e espirituais, todos são caminhos para o nosso melhoramento. Amar o próximo como a si mesmo. O Sandro nos fala do tal do arrastamento coletivo, né? Depois eu vou colocar, no próximo slide eu vou colocar a mensagem lá. Daí se puder acompanhar no som, agradeço. Tem que levantar um pouco o som aí, tá? Arrastamento coletivo. O que é essa história? Haroldo nos fala assim, eu gosto muito, né, do Haroldo, então por isso que eu cito ele bastante. Como outros, né, de Valdo, Raul. Ele fala assim, tem alguém olhando para cima e a gente chega, o que acontece? Todo mundo que passa começa a olhar. A gente se sente, né? O que o cara está olhando, o que o cara está olhando lá? E tudo isso é um arrastamento. E no mal também existe. Como que foi o julgamento de Jesus, que a história bíblica nos conta? Que Pôncio Pilatos, né, ele não achava em Jesus, né, os crimes que os senhores da lei queriam imputar para Jesus. Então ele levou Jesus e Barrabás, um criminoso, para que o povo dissesse quem que deveria ser libertado. Narra a história que algumas pessoas desses senhores da lei, né, seus ascetas, ficaram posicionados entre o povo, e a hora que eles foram expostos os dois, para que fosse aclamado quem seria libertado, essas pessoas começaram a gritar: Barrabás, Barrabás! E o povo, Barrabás, Barrabás! Todo mundo foi na onda. Na realidade, eles nem sabiam quem que eles queriam na realidade libertar. Eles não conheciam Barrabás, mas conheciam Jesus, só que foram na onda, porque não sabiam o que fazer. E a gente vê muitas pessoas fazerem isso. Com certeza, aqueles homens que queriam apedrejar a adúltera, muitos que estavam ali, eles foram no oba-oba. Vinha passando aqueles caras, 3, 4, com pedra na mão, arrastando a mulher, e o cara já catou uma pedra e já foi junto, né? Que oba, hoje tem espetáculo, vamos apedrejar uma mulher.
sociedade são esses arrastões coletivos, em manifestações políticas, de diversas questões que a gente vê na sociedade. Muitas das pessoas que estão lá não sabem por que estão. Elas não sabem. Elas não têm um posicionamento, elas não têm uma ideia do que seja aquilo. Elas estão lá porque é coisa da moda. Ver um oba-oba, uma festa, para eles é uma alegria ir lá gritar, mas eles não pensam no mal que eles estão fazendo. Mas não deixam de fazer o mal também. E aí lembra que eu falei no início que Jesus falou, quem nunca tirou? O Sandro nos fala justamente isso. Jesus, quando usa a palavra quem, ele remete à consciência individual, à consciência pessoal daquelas pessoas que ali estavam. Ele podia ter dito, atire as pedras se não tiverem pecados. O pessoal ia ter um desavisado lá que ia atirar. Por quê? Porque ele não pensou. Quem nunca tirou. Bem, quem nunca tirou, simplesmente ia atirar pela pedra. Não, ele fala quem. Essa palavra quem, ela faz uma inflexão tal, ainda mais vindo de um ser com uma moralidade, com uma energia tão maravilhosa como Jesus. E aqui essa palavra atinge o ser individual. Com certeza todos eles se lembraram de um pecadinho, pelo menos, que tinham cometido. Foi muito fácil lembrar isso. Mas a pessoa introjetou, e outros podem ter certeza que chegaram lá e falaram, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava indo comprar cenoura lá na feira e estou aqui para tirar pedra da mulher. Então, a maneira que Jesus faz a inflexão, porque ele é o maior psicólogo que já existiu na história da humanidade. Ele atingiu aquelas pessoas no âmago do seu ser. E eles começaram a largar as pedras e foram embora. Nós vamos ver um vídeo agora, é bem interessante, é uma mensagem de Emmanuel com a narração do Haroldo. Vamos rezar que dê certo. Em aulas difíceis, Emmanuel. Todos nós na Terra, encarnados e desencarnados, com vínculos no planeta, estamos no educandário da evolução. De um modo ou de outro, todos somos discípulos na escola do progresso. Se tiveres ao lado de companheiros em dificuldades maiores que as tuas, compadece-te deles e auxilia-os nas bases do entendimento e da abnegação. Quase sempre, no plano físico, semelhantes amigos se nos caracterizam na imagem de parentes ou de companheiros outros, que as ligações do dia a dia nos jungiram ao cargo da existência. Entretanto, diante da espiritualidade maior, são colegas de aprendizado, em aulas difíceis nas lições do tempo. No passado próximo ou remoto, dilapidaram a própria forma em atos conscientes de autodestruição e renasceram, mostrando no corpo que usufrui as marcas dos gestos lastimáveis perpetrados por eles contra eles mesmos. Entregaram-se em existências outras a tramas de ódio e delinquência, complicando o caminho dos semelhantes, e retomaram o berço terrestre, assinalados por enfermidades de longo curso, em que se liçando gradativamente as chagas mentais adquiridas em processos culposos, nos quais se viram incursos. Em estradas do pretérito, abusaram de corações sensíveis, arrastando-os a calamidades passionais, e reaparecem no mundo, suportando
sociais de hábitos distintos, cultivaram hábitos perniciosos e ressurgem na arena terrestre, inclinados desde a juventude para costumes infelizes que os impulsionam a perigos constantes. Renderam-se a tentações em experiências que já se foram, instalados entre companhias lamentáveis que os induziram à comprida vivência nas sombras da insanidade, e reencarnam muitas vezes seguidos por largo séquito de irmãos transviados na perturbação, que se lhes erigem na estrada humana em adversários persistentes. Se contas com bastante discernimento para ajuizar quanto à situação dos companheiros em problemas e obstáculos maiores que os teus, nos bancos escolares da vida, compadece-te deles, ofertando-lhes o amparo de que dispões. E se trazem ao mundo um fardo de provações tão grandes que não possam, com teu apoio, atenuar o rigor do currículo de provas em que se matricularam, auxilia-os como possas, e longe de reprová-los ante o sofrimento ou a perturbação em que se mergulham, ora por eles e confia-os a Deus, na certeza de que Deus, velando por nós todos, saberá como, quando e onde fará por todos eles o mais e o melhor. Essa mensagem eu achei muito interessante, né? Porque é bem isso. A gente vê, melhor ligar o microfone. Alô? Alô? Agora sim. Então essa mensagem é bastante interessante porque ela, de uma certa maneira, sintetiza, né, aquilo que a gente vem fazendo no transcorrer das nossas vidas, dos nossos erros, acertos, mas que jamais nós estamos desamparados. E mesmo que nós podemos também fazer alguma coisa pelos nossos irmãos, mas se não pudermos, pelo menos uma prece, pedindo por eles, com toda certeza nós podemos. E a gente, falando em ajuda, né? A gente, mas não temos ajuda da espiritualidade? Com toda certeza nós temos. No livro Pão Nosso, capítulo 50 do Espírito Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico, ele nos fala assim: debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão da tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Ele está falando aqui da ajuda espiritual que nós recebemos, dos nossos irmãos da espiritualidade, do nosso amigo espiritual, o popular anjo da guarda. Nós recebemos essa ajuda, só que se nós não aceitarmos, se nós não ouvirmos os seus conselhos, porque eles só aconselham, eles não obrigam. Eles são espíritos que têm muitas outras coisas para fazer, não só cuidar da nossa reencarnação. Então, quando nós somos espíritos rebeldes, que não procuram não seguir esses ensinamentos de bondade, esse amparo espiritual que recebemos, eles não nos abandonam, mas eles se afastam e deixam que nós sigamos a trilha das nossas paixões, para que até o momento em que nós demonstremos o mínimo arrependimento de nossos atos, e aí eles retornam a nos amparar, a nos auxiliar, a nos aconselhar na nossa jornada, mas eles jamais nos abandonam. Então nós precisamos aderir a essas questões do projeto reencarnatório, da ajuda que nós temos. Por quê? Vejam que Emmanuel complementa para nós. Quem quiser
quiser, inclusive, no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, é o tópico da intervenção dos espíritos no mundo corporal, que fala sobre isso que eu falei, da influência oculta, anjo da guarda, espíritos protetores e outras questões. É muito interessante quem quiser se informar sobre isso. Então, Emmanuel complementa: vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Então, o aproveitamento desses benefícios que nós recebemos depende da nossa disposição mental. Depende de nós pararmos, pensarmos e analisarmos o quanto isso é bom, o quanto é melhor. Por quê? Porque uma das leis divinas que nós não podemos fugir, que o nosso livre-arbítrio não tem como sair fora, é que nós vamos ter que recuperar todas as nossas dívidas. Como dizia Jesus, até o último centil. Nós teremos que recuperar tudo. Nós não temos como fugir desse impositivo da lei divina. E nós não sabemos como que vai ser a próxima vida. O espírito às vezes, eu vou deixar isso aí para a próxima vida, para essa eu não vou fazer. Olha, a melhor oportunidade que nós temos é nessa. Como que vai ser na próxima? Normalmente numa situação mais complicada. Nós vamos ter oportunidade, mas não vai ser aquela passadinha de mão na cabeça e vai, meu filho, né? Como nós fazemos muitas vezes como pais e mães. Pelo contrário, Deus é justo, é bom, é o amor, né? Na sua magnitude maior, mas Ele é um Pai equilibrado. Então, que nós possamos realmente refletir sobre o que nós expusemos aqui, para que nós possamos realmente ter em nossa vida uma vida mais plena, uma vida mais regada pelo Evangelho de Jesus. Pois é esse Mestre amado, é esse Mestre que nos orienta, que nos ampara, que nos ama em nome do Pai Celestial. Porque Ele e Deus são como uno, e eles querem a nossa felicidade. Eles querem que nós vamos nos banquetear no reino dos céus. Mas para isso, nós precisamos da túnica nupcial, que é a roupa das virtudes, do desenvolvimento das virtudes que vão criando essa roupa em nosso ser e que vai nos dando a permissão para que possamos alcançar os altiplanos celestes. Que nós possamos refletir e sentir e entender que jamais seremos abandonados, que jamais seremos desamparados. Nós que somos essas ovelhas do rebanho divino, jamais seremos perdidos pelo caminho, porque Deus, através de Jesus, Ele estará sempre ao nosso lado, nos orientando, nos amparando, nos mostrando o caminho reto, para que possamos ser melhores, mais felizes, e para que possamos estar integrados no amor de Deus, nosso Pai. Obrigado, muita paz a todos.